A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E o subsídio hoje é da nossa lição de número 8, Alcançando um Coração Sábio. A nossa revista, como você já sabe, é Encorajamento, Instrução e Conselho. Já quero te convidar, você que está me assistindo, que ainda não é inscrito no nosso canal, desde já se inscreva aqui embaixo, ADMP TV. Também clique no sininho para receber todas as notificações e deixe um comentário que sirva para edificar os nossos irmãos. Então, vamos lá? Pegue sua Bíblia, pegue seu bloco de anotação, sua caneta e a sua revista. Vamos lá para a lição de número 8. Então, na nossa lição de número 8, com o tema Alcançando um Coração Sábio, ela será lecionada dia 21 de maio de 2023. E eu já quero iniciar trazendo o nosso resumo da lição. Então, o que vai tratar a nossa lição? Seguinte, contemplar a eternidade de Deus e constatar a nossa finitude e fragilidade. É um bom início para alcançar um coração sábio. Então, nossa lição vai tratar sobre o que nós precisamos para alcançar um coração sábio. E nós vamos perceber que a resposta já está no nosso resumo. Primeiro, constatar e contemplar a eternidade, a grandiosidade, o poderio de Deus e perceber o quão frágeis, o quão dependentes, o quão finitos e quão breves nós somos. Esse é o segredo que vai nortear toda a nossa lição. Então, quais são os nossos objetivos? São 3. O primeiro, explicar a eternidade de Deus e a mortalidade do ser humano. É uma coisa fundamental. Segundo, conscientizar sobre os nossos equívocos, aquilo que nós cometemos, os nossos pecados, estar cientes disso, né? E o terceiro ponto é compreender que a sabedoria traz a esperança. Então, nós vamos perceber, durante toda a nossa lição, que nós vamos estar falando sobre essa duplicidade de visão. Primeiro, a visão do Deus grande, poderoso, forte, e a visão do ser humano como frágil, pequeno, breve, e é isso que vai nortear o nosso texto principal, tá? Então, eu quero trazer uma reflexão aqui para a gente começar, que é muito próxima do texto que nós vamos tratar, que é o Salmo 90, escrito por Moisés, tá? Tá em Tiago, capítulo 4. Aí eu quero trazer do verso 13 ao verso 17. Eu vou ler com vocês para a gente entender o que trata todo esse assunto. Mas o versículo-chave, né, é o versículo de número 14. Só entendendo que isso faz parte, essa leitura faz parte da nossa leitura diária. Então eu já indico, professor, que você reforce nos grupos dos seus alunos da escola bíblica, que eles possam perceber ali, pelo menos ter uma visão daquela leitura diária que é fundamental para nos ajudar na reflexão que a revista vai trazer, tá? Então, começa o seguinte, né? Tiago, capítulo 4, do verso 13. Prestem atenção, isso está na nova versão transformadora. Vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos ali e ali teremos lucro. Verso 14. Como sabem o que será de sua vida amanhã? Que é o que está aqui aqui exposto. A vida é como a névoa do amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos e toda presunção como essa é maligna. O que vai ser tratado aqui é justamente um ponto principal para um coração sábio. Entender, compreender sua fragilidade e sua total dependência de Deus. Então, já uma resposta para nós que queremos viver uma vida sábia,
um coração sábio, onde as nossas atitudes realmente satisfazem o que Deus tem como propósito, o que Deus tem sobre nós como desejo. Deus quer que nós vivemos e passemos os nossos dias dependendo dele, entendendo que embora nós tenhamos força para trabalhar, saúde para trabalhar, para correr atrás daquilo que queremos, daquilo que sonhamos, daquilo que planejamos, nós ainda assim devemos compreender que a saúde, o ar que respiramos, a família que temos, até mesmo o alimento que nós temos é total e completamente dependência de Deus. Nós dependemos dele até para isso. E é assim que nós alcançamos um coração sábio. E como eu já disse, né, o nosso texto principal de hoje é o Salmo 90, tá? E aí, eu não vou ler ele agora, porque justamente o nosso intuito nessa aula é explanar ele. Então nós vamos explanar todo o Salmo 90, compreender o que Moisés, né, o salmista, ele quer trazer nesse salmo. E é importante já a gente perceber, o Salmo 90 é um único salmo que nós temos como intitulado de Moisés. E provavelmente foi escrito na sua velhice, que traz então uma percepção da vida muito aprofundada. É um salmo, filosoficamente falando, muito profundo, porque ele vai perceber coisas e assuntos interessantes que ele trata, né? Percepções interessantes a respeito da vida, que nós percebemos em sábios, homens que viveram, que tiveram experiências e que sabem muito bem do que estão falando, porque viveram todas essas fases, né? Então, o que nós vamos tratar na nossa lição? Nós perceberemos pelo Salmo 90 que tudo começa em Deus. E Paulo vai estabelecer muito bem isso, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós, como cristãos, devemos entender que tudo é dele, vem dele, princípio, é por ele, processo que a gente vive é por intermédio de Deus. E para um fim nele, né? Então, para ele são todas as coisas. Então, é preciso reconhecer a eternidade de Deus e a soberania que ele tem durante toda a nossa vida e extrapolando isso, transcendendo a isso, como ele tem cuidado e a sua soberania eterna extrapola até mesmo aquilo que conhecemos e imaginamos. Porque quando nós percebemos isso, nós passaremos então a considerar a nossa finitude e a nossa fragilidade. Assim como Isaías, lá no capítulo 6, vai ter um vislumbre, vai ter uma visão sobre a glória de Deus. E ele vai falar que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do manto do Senhor enchia o templo, e havia serafins que sobrevoavam, contendo 6 asas, 2 cobriam os pés, 2 cobriam os olhos, e com 2 eles voavam. E aí ele vai perceber toda essa cena, essa glória, essa eterna glória, esse poderio de Deus, e ele vai falar: ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros e habito entre um povo de impuros lábios. Ele percebe a sua finitude, a sua brevidade, o quão pequeno ele é quando ele tem esse vislumbre da glória de Deus. Então, nós vamos perceber que quando nós olhamos para Deus, para a sua glória, para a sua infinita glória, o seu infinito poder, é aí que nós passamos a compreender e a considerar de fato a nossa finitude, a nossa brevidade, a nossa fragilidade. Então, estaremos assim prontos quando vislumbramos quão eterno é Deus e quanto nós somos pequenos para reconhecer os nossos próprios pecados. E assim alcançar a graça de Deus e viver uma vida abundante. E aí é importante a gente perceber que aí, a partir desse momento, quando vislumbramos a glória de Deus, percebemos a nossa pequenez, a nossa brevidade, nós podemos, enfim, orar, pedir a Deus assim como Moisés pediu, como o salmista pediu no Salmo 90. Ajuda-me a entender como a vida é breve. Como é breve, me ajude a contar os meus dias, para que eu viva com um coração sábio, né? Então, é esse o sentido do Salmo 90. E aí, nós já vamos começar, então, o nosso tópico 1, entendendo a eternidade de Deus e a mortalidade do ser humano. E, já para iniciar, nós vamos compreender o Salmo 90, como eu já disse, escrito por Moisés, faz parte do livro 4 dos Salmos, que é o livro mais breve de todos os 5 livros, né, de Salmos, das 5 composições. E ele contém apenas 17 salmos.
quais são os principais temas tratados ali? Principalmente acerca do sábado e salmos que podem ser utilizados no dia a dia do templo, do santuário, para adoração e para o culto, tá? O Salmo 90 ele é tido como uma das pérolas dos salmos. Ele é uma das mais preciosas composições do saltério. E ele faz uma ênfase tão grande na brevidade da vida que nós vamos perceber que muitas das vezes ele é incluído em cultos fúnebres, em cultos póstumos, que falam sobre a morte, porque ele vai nos mostrar que a vida humana é breve, mas que o que nos traz a esperança é quando nós percebemos quão grande Deus é, quão poderoso Ele é. E o seu título principal, muitas das vezes, é colocado como a oração de Moisés, o varão de Deus, né? E a estrutura, eu vou trazer uma estrutura básica aqui para você tratar na sua aula, professor. Quais? Em 3 pontos principais. A estrutura é a soberania de Deus, dos versos 1 ao verso 6, depois a brevidade da vida, do verso 7 ao verso 12, e o terceiro ponto, a súplica pelo favor de Deus, do verso 13 até o último verso dessa composição, que é o verso 17, tá? Então, isso é tudo que nós podemos trazer de importante sobre o Salmo 90. E agora nós vamos começar a explanação sobre o Salmo 90. E aí vamos começar já com a eternidade de Deus, o verso 1 e o verso 2. O que falam esses versos? Vai começar o seguinte, eu estou tratando especificamente na nova versão transformadora. E você pode utilizar tanto a nova versão transformadora como a versão Almeida Revista Atualizada, que vai trazer os mesmos sentidos, tá? Senhor, tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Aqui, Deus é visto como um refúgio, como o poderoso criador e mantenedor de tudo que existe. Em algumas das lições, nós percebemos que há um assunto em comum em todos os salmos. Qual? Deus é transcendente, mas é imanente. Deus é criador e Deus também é mantenedor daquilo que criou. Deus tem sido refúgio para gerações, para todas as famílias, de casa em casa. O Senhor é refúgio. O Senhor é aquele que tem protegido, aquele que tem cuidado, aquele que tem visto de perto tudo que tem acontecido. E no verso 2 ele vai falar, antes que os montes nascessem, antes que formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é pré-existente a tudo que foi criado, e tudo que foi criado só foi criado por intermédio do seu poder. Então nós estamos vendo aqui que o salmista reconhece quão grande Deus é, o tamanho e a magnitude do seu poder. E isso é o que nós podemos trazer sobre a eternidade de Deus. Deus é eterno porque ele é pré-existente a tudo que foi criado. Logo, a sua sabedoria, o seu poder e a sua existência é maior do que a compreensão que o homem pode ter de si, né? E aí, no nosso subtópico 3, nós vamos perceber que o que casa com o perceber da eternidade de Deus é a mortalidade do ser humano. Ele reconhece que Deus é eterno, grande, poderoso e que ele é mortal. E aí ele vai dizer o seguinte no verso 3. Faze as pessoas voltarem ao pó quando dizes, retornem ao pó, mortais. Alguns entendem, né, alguns comentaristas vão entender essa expressão como ele trazendo a determinação condenatória que foi colocada sobre o homem lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou e o pecado foi posto ali como sendo a sua consequência a própria morte. Então, foi o próprio Deus quem disse que não poderia comer do fruto porque isso geraria morte. E essa morte extrapolando, lógico, a morte física, mas a morte entre relacionamento espiritual. Mas nós estamos falando então que Deus é poderoso e justo para cumprir aquilo que ele estabeleceu, aquilo que ele pôs como preceito para o homem, né? Então Deus condenou o homem à morte pelos seus próprios pecados, né? E outros vão considerar que ao mesmo tempo em que tem essa visão de condenação eterna, também tem uma visão de que Deus é quem tem o poder de trazer o espírito de contrição ao homem. O homem de perceber o seu próprio pecado e retornar, voltar, se arrepender, né? Então seria essa visão que o salmista quer trazer. Faze as pessoas voltarem ao pó, quando diz retornem ao pó, mortais. Deus é poderoso para condenar e para chamar ao arrependimento.
Para ti, ele vai continuar no verso 4, o salmista. Para ti, 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. O que ele quer dizer aqui é que Deus não é fixo, prendido, né, no tempo. Para ele, 1000 anos são como um dia, ou como vigília, a gente entendendo essa expressão hebraica como sendo um momento específico da noite, né, uma noite ou um sono em que não tem sonhos, que passa muito breve. E aí, por exemplo, a primeira vigília é considerada das 6 às 9 da noite, a segunda vigília das 9 às meia-noite, a terceira das meia-noite às 3 da madrugada e a quarta vigília das 3 às 6 da madrugada. Então nós estamos tratando aqui principalmente mais ao findar dessa vigília, né? Então ele está querendo dizer assim, para ti, Deus, 1000 anos são como uma noite breve, né? Como algo que passa momentaneamente. Para Deus, aquilo que para nós parece muito é breve, é rápido, porque ele é eterno, né? E aí no verso 5 ele vai trazer, arrasta as pessoas como numa enchente. Elas são como sonhos que desaparecem, ou noites de sono que não têm sonhos, que são rápidas, breves, né? São como a grama que nasce pela manhã. E aí no verso 6, pela manhã brota, floresce, mas à tarde murcha e seca. O que ele está querendo dizer aqui nessas metáforas construídas é que o homem é breve, é como a água corrente que passa muito brevemente, é como o sono sem um sonho, que parece que não durou muita coisa, foi muito breve, ou como essa erva que cresce rapidamente, mas que rapidamente, ao tardar do dia, ela seca e fica murcha, fica triste ao se olhar, desaparece rapidamente. Assim é o homem, né? E aí, nós vamos entender que olha até agora o que nós construímos a visão, o vislumbre desse Deus poderoso, que é imanente, transcendente, e o homem como sendo breve, como essas metáforas de que ele desaparece, assim como aparece de forma muito breve, muito rápida. E aí no nosso verso 4, nós precisamos trazer algumas reflexões acerca, né, dessa brevidade, dessa finitude. E como que a gente pode alcançar já esse coração sábio? O nosso comentarista vai trazer o seguinte: tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós temos um estabelecimento, né, nós temos uma interpretação de que nós não sejamos orgulhosos, como eu disse lá em Tiago, capítulo 4, né, que a gente comentou no verso 13 ao verso 17, que fala sobre nós não sermos orgulhosos porque nós somos breves, porque nós somos dependentes de Deus, nós precisamos compreender isso, nós precisamos ser humildes, justamente porque nós reconhecemos a nossa finitude. Tanto no Antigo, como no Salmo 90 e outros salmos vão trazer para a nossa interpretação, nossa visão, como no Novo Testamento, nós temos essa visão de humildade, porque somos finitos. E é importante a gente trazer essa visão, porque principalmente os jovens, nós estamos falando aqui, professores para jovens, os jovens muitas das vezes não têm muito esse pensamento reflexivo acerca de quão breve a vida é e qualquer momento ela pode ser ceifada. Isso fazem viver, muitas das vezes, correndo atrás do vento, como Salomão vai trazer muito estabelecido, muito visto ali em Eclesiastes. Em Eclesiastes, ele fala que buscou satisfazer, né, os seus desejos debaixo do céu, ou seja, a interpretação que ele tem é coisas que não extrapolem, coisas que não cheguem até Deus. Eu vou viver tudo debaixo do céu, tudo que tem nesse mundo para viver. Então eu busco prazer na riqueza e a riqueza não me satisfaz. Eu busco prazer em uma vida em que eu tenha todo tipo de prazer, seja sexual, seja prazer em gastar suas finanças. Ele gasta, ele tem joias, ele tem ouro, ele é o homem mais rico do mundo, mas isso ainda não o satisfaz. Ele se dispõe a trabalhar e vê que no trabalho é como correr atrás do vento, ele vai falar, não faz sentido. E aí ele vai se colocar o coração na ciência, aos saberes, e ele vai ver que quanto mais sábio ele se torna, mais sofredor ele se torna, porque conhece, e o conhecimento traz essa fragilidade. E aí ele tem essa interpretação toda para chegar ao final do livro de Eclesiastes e perceber que a resposta não está aqui. A resposta está além do que o céu pode proporcionar.
Ele percebe que a glória, a felicidade não está na terra, mas está além dela, está em Deus. E aí ele fala, viva a tua vida dedicada a Deus para que não chegue os maus dias, você diga que neles não há contentamento. Então, o jovem precisa já ter essa reflexão, o jovem cristão, de que a vida é breve e ela precisa ser aplicada em coisas que o tragam o caminho da eternidade, desde já, para que ele não chegue no final dos seus dias e aí sim perceba que viveu em vão. E aí sim perceba que dedicou a sua vida a coisas que não lhe trouxe nenhum sentido. E viveu de forma, tristemente, dedicada a coisas que não há fruto nenhum, não trazem recompensa nenhum. Então nossas escolhas não podem ser escolhas superficiais. Nós precisamos já ter essa reflexão da brevidade humana e da glória de Deus para que nós apliquemos o nosso coração em viver um propósito que Deus tem em nós. Para que nós não esperemos chegar nos nossos finais dos nossos dias, porque muitas das vezes nós queremos que todos vivam sua vida até a velhice, mas muitas das vezes a nossa vida é ceifada em momentos muito anteriores à velhice. E nós, cristãos, precisamos estar preparados para que Deus nos tome para si em qualquer momento que seja no agora, seja no depois, seja na velhice, ou seja no arrebatamento da igreja, que nós almejamos e esperamos com o nosso coração devoto a isso. Então nós precisamos viver que a nossa vida não seja com escolhas superficiais, mas profundas, que nós possamos escolher todos os dias a glória de Deus. Escolher todos os dias viver segundo a presença de Deus. Escolher sempre Deus como sendo o princípio das nossas escolhas. E aí eu vou para o nosso subtópico, nosso tópico 2, que é conscientizando-nos de nossos equívocos. E aí nós vamos perceber que o salmista vai começar a falar sobre a ira de Deus. E aí ele fala, no subtópico 1, verso 7, somos consumidos por tua ira, ficamos apavorados com a tua fúria. O pecado que nós cometemos trouxe e nos levou para debaixo da ira de Deus. Não é qualquer que seja outro motivo que nos colocou nessa posição. Somos nós mesmos. Como eu disse na lição 7, que nós possamos perceber que o que nos coloca contra Deus, como inimigos de Deus, são as nossas próprias atitudes. Que nós paremos de colocar desculpas e terceirizar essa culpa, colocar assim, mas eu pequei porque a situação do momento me levou a pecar. Mas eu pequei porque isso ou aquilo me levou a pecar. Não! O pecado não está terceirizado naquilo que você vive, convive ou tem em situações, mas está em você. O problema é você. Então você tem que buscar reconhecer que o que te coloca como inimigo de Deus é você mesmo e procurar pedir a Deus que tenha misericórdia da sua alma. Porque o problema todo, o que te leva a pecar é o seu próprio coração tendencioso ao pecado, E isso é o nosso próprio pecado, o nosso próprio jeito de agir é que levanta e desperta o furor de Deus contra nós. E aí ele vai continuar no verso 8. Tu pões diante de ti nossos pecados, os nossos pecados secretos. O que ele quer dizer com isso aqui? E Deus vê todos eles. Os pecados secretos são aqueles que o homem não consegue perceber. Aquele que o homem olha e fala assim, para mim tá perfeito, parece santo, fala como santo, age como santo, mas Deus sabe o pecado oculto, aquele que está lá dentro do seu coração, quando você tem uma situação e você peca no pensamento, porque é o que Jesus vai colocar ali diante dos fariseus. Os fariseus falavam, mas se eu agir assim, se eu agir daquele outro jeito, e Jesus fala, não é só no agir, não é só no fazer que há pecado, é além disso, é no pensar, e se você já pensou, você já pecou. Então, que nós possamos perceber que Deus enxerga os nossos pensamentos e aquilo que nós temos no nosso íntimo e já reconhece o pecado de longe. Ele reconhece o pecado que o homem não consegue ver, o pecado não visível, ele reconhece o pecado secreto que há dentro de nós. E é por isso, é justamente por isso, pelo mal que nós temos dentro de nós, é que há essa ira de Deus contra nós. Mas ao mesmo tempo, nós vamos perceber que esse Deus ele é misericordioso em perdoar e nos chamar para a contrição, como eu já disse durante a nossa lição. E aí nós vamos no nosso subtópico 2. Não podemos desperdiçar a nossa vida.
E aí o verso 9 ele vai dizer, passamos a vida debaixo da tua ira e terminamos os nossos dias com gemidos. Ele quer dizer que a vida, né, é como um sofrer para aqueles que vivem segundo as suas próprias vontades, para aqueles que se colocam nessa posição e têm prazer de viver como sendo inimigos de Deus, eles se colocam nessa posição de viver debaixo da ira o tempo todo e terminar a sua vida com gemido. E em outras versões, né, vai trazer como um sopro, realmente como um ato de respirar assim. Terminei, acabou a minha vida. E eu não tenho prazer nenhum nisso. E aí no verso 10 ele vai falar, recebemos 70 anos, alguns chegam até 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e de desgosto, né? Logo desaparece e nós voamos, nós sumimos, né, em outras versões. O prolongamento disso, né, desse viver 70 anos, é canseiro e enfado. Né, em outras versões vai dizer, embora sejam muitos anos para nós, eles passam rápido que nós nem percebemos. E muitos dedicam sua vida a viver de forma contrária àquilo que Deus quer para eles. Que sentido tem isso? E aí o verso 11 ele vai falar, quem conhece o poder da tua ira? Grande é a tua fúria, como o temor de que és digno. Ele é digno de nos colocar como inimigos quando nós pecamos e temos prazer nisso. Sendo como somos, ou compreendendo como nós somos, breves, nós precisamos reconhecer esse poder da ira de Deus e, de forma enfática, rejeitar viver segundo as nossas vontades, né? E aí, o ponto principal da nossa lição, corações sábios. E no verso 12 vai estar escrito, ajuda-nos a entender como a vida é breve, Senhor, para que nós vivamos segundo a sua sabedoria, ou que nós vivamos com sabedoria. Em outras versões, ajuda-nos a contar os nossos dias para que nós possamos ter um coração sábio. Ajuda-nos a contar, ou seja, ajuda-nos a entender como viver. Ajuda e nos ensina a viver conformemente aquilo que queres, Senhor. Né? Entender como nós somos breve ajuda-nos a valorizar cada dia, porque cada dia é único. Cada momento da nossa vida é único. Se nós pararmos para pensar e refletir sobre isso, parece até uma reflexão um tanto desnecessária, mas quando nós paramos para perceber o quão profundo isso deve nos chocar e nos fazer refletir sobre as nossas vidas. Você jamais terá 18 anos outra vez. Você jamais terá 15 anos outra vez. Você jamais terá 10 anos outra vez. Então, você jovem, você professor, jamais terá 30 anos outra vez. Jamais terá 25 anos outra vez. O que você quer dizer com isso, professor Marcos? Eu quero dizer que a sua vida não pode ser vivida em vão. Eu quero dizer que a sua vida não pode passar diante dos seus olhos sem que você perceba a forma que está vivendo, sem que seja consciente das suas escolhas. Então, a súplica aqui me ensina a viver, Senhor. Me ensina a viver para que a minha vida não seja em vão. E aí, como que a gente pode viver sem que a nossa vida seja em vão? Primeiro, vivendo e guardando a palavra. Segundo, seguindo o conselho de homens idôneos. E aí a nossa lição vai trazer 3 exemplos principais. Elias e Eliseu, Paulo e Timóteo, e Barnabé e João Marcos, ou somente Marcos, né? E aí tem um salmo que diz o seguinte, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a palavra, vivendo a palavra, de todo o coração busquei, não deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quando nós vivemos segundo a palavra, vivemos guardando a palavra, nós não temos como não viver um coração sábio. E aí, nosso tópico 3, o subtópico é a alegria e benignidade. No verso 3 ele vai começar dizendo, ó Senhor, volta-te para nós, até quando te demorarás? Tem compaixão de teus servos. Aqui ele inicia uma súplica muito típica dos salmos de lamentações. Lembra quando a gente tratou lá na primeira lição sobre os tipos de salmos? Esse salmo se assemelha muito com o salmo de lamentação nessa parte, a partir do verso 3 ao verso 17. E aí ele vai começar falando sobre a vista do divino, sobre a sua brevidade, manchada pelo pecado, e ele começa, por favor, tenha misericórdia, tenha compaixão, né?
ele chega a falar, até quando te demorarás a ter compaixão de nós? Né? Aplaca tua ira com um povo que é arrependido, que se arrependeu, que reconhece a brevidade, que reconhece a sua glória, que reconhece que não pode viver de qualquer forma. E aí no verso 14 ele vai dizer, satisfaze-nos a cada manhã com teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Ele faz aqui, né, uma interpretação, a noite é escura, de tristeza, de abandono, de brevidade, a vida breve, ela deve passar para que nós possamos nos alegrar com a manhã do amor de Deus. Né? E aí Deus pode nos satisfazer com uma alegria até o final dos nossos dias. Verso 15, ele vai dizer, dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição, compensa-nos pelos anos em que sofremos. Ele quer dizer que Deus é poderoso para renovar uma alegria que seja proporcional à tristeza já vivida, à angústia já vivida. Deus traga-nos alegria para que nossos dias sejam dias de alegria, tanto quanto proporcionalmente aos dias de sofrimento. E no verso 16 ele fala, que nós, teus servos, vejamos teus feitos outra vez. Ele quer falar sobre a obra da salvação. Ele quer enxergar essa obra da salvação. Que nossos filhos vejam a tua glória. Ele extrapola, não só para mim, mas que as minhas gerações posteriores também possam enxergar essa glória da salvação. Possam ser alegres e que esses dias sejam alegres proporcionalmente aos dias de tristeza. E aí no nosso subtópico 2, nós já chegamos no último verso desse salmo, que é, e o título do subtópico é Vivendo sobre a Graça. E ele fala, seja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus, faz-nos prosperar nossos esforços. Sim, faze prosperar os nossos esforços. O que ele está querendo dizer é que ele quer que Deus o leve a prosperar aquilo que ele faz. Viver uma vida sábia é entender que, assim como o salmista percebe que, embora ele faça, embora ele corra atrás, embora ele viva, quem o faz prosperar é somente Deus. Nós não conseguimos vencer nenhum desafio sozinhos. Nós dependemos completamente de Deus, assim como está escrito em Efésios. Pela graça somos salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus. É Deus quem nos concede salvação. E a nossa fé como uma ferramenta apenas para alcançar essa salvação, para alcançar aquilo que Deus já fez e também que essa fé também nos ajude a alcançar além o que Deus pode fazer por nós. Viver a graça de Deus é entender que nós somos, como eu disse no início, dependentes dele. Somos completamente dependentes desse Deus que pode fazer e já fez muito por nós. E o terceiro tópico, e aí eu acredito que esse é o subtópico mais importante que nós temos, é confirmando as obras. Assim como no verso 17 nós estamos falando sobre obras, nós precisamos entender que viver com o coração sábio é agir com responsabilidade. Que tipo de responsabilidade nós estamos falando? Entender e ser conscientes das nossas escolhas. Nós precisamos entender que Deus permite sim que nós possamos sonhar, almejar, planejar, construir, correr atrás, mas nós precisamos entender que tudo isso precisa ser condizente ao chamado que Ele tem nas nossas vidas. E aí eu trago uma reflexão para você que está nos assistindo e eu peço urgentemente que você faça essa reflexão com os seus alunos, professor. Qual é a sua vocação? E aqui é importante a gente entender qual é a interpretação dessa vocação que eu quero dizer. O que Deus te chamou para fazer? O que Deus te chamou para ser como ferramenta na vida de outras pessoas? Como Deus te chamou? Para que Deus te chamou? Qual a sua vocação? Você já descobriu a sua vocação? E por que é importante a gente desenvolver uma vocação? Vocação é mais do que ser somente chamado para a salvação. É entender que quando nós somos chamados, somos curados, libertos e agora vivemos uma vida santificada, um processo de santificação e justificação por Deus, nós precisamos entender que há algo que precisa ser feito. Não porque Deus precisa de nós, mas porque precisamos dele e isso nos motiva a fazer algo em sua obra.
Essa vocação, ela precisa ser descoberta urgentemente. Por quê? Porque é por intermédio da sua vida que a sua igreja será abençoada. E quando nós nos privamos de descobrir qual a nossa vocação, nós estamos privando também a igreja de ter instrumentos e ferramentas para atingir outros. Então, Deus quer usar você, mas confirmar as suas obras, aquilo que você planeja, precisa passar por descobrir qual a sua vocação. Se você ainda não descobriu qual a sua vocação, que desde já seja essa a sua oração. Deus me ajuda a descobrir para o que o Senhor quer que eu faça. O que o Senhor quer que eu tenha como atitude na minha vida, para que minha vida não seja em vão. Eu não quero viver em vão. Me ajuda a descobrir qual a minha vocação. Eu fui chamado para cuidar, Senhor. Aonde eu vou cuidar? Fui chamado para pregar, Senhor. Então me ajuda a desenvolver essa minha vocação. Ajuda, como Paulo vai dizer, a reavivar a minha vocação. Então, é somente assim que nós poderemos, assim como salmistas, concluir. Deus prospera os meus esforços, faz prosperar tudo aquilo que eu tenho feito. É somente assim que nós alcançaremos, de fato, então, esse pedido, assim como o salmista faz. E a nossa conclusão, então, não é tempo da gente desperdiçar a vida naquilo que não agrada ao Senhor. Corra longe daquilo que não agrada ao Senhor. Não espere aquilo que não agrada ao Senhor tomar um pouquinho conta do seu dia, um pouquinho conta das suas horas, depois um pouquinho conta do seu coração, e quando você vê, você já está totalmente tomado por aquilo que não agrada a Deus. Corra urgentemente pela sua vida. Somos convidados nessa lição e nesse salmo a ter uma consciência da nossa finitude e de quão Deus é grande, tá? A selecionar com precisão as nossas escolhas e viver segundo a graça de Deus, que nos faz reconhecer a nossa dependência, a nossa brevidade e o quão urgente é que nós possamos compreender a nossa vocação de maneira coerente e com o propósito dele. Meu desejo é que o seu coração seja tomado com a vontade de Deus e que essa vontade de Deus te faça reconhecer a tão grande glória que Deus tem preparada para nós, a tão grande glória que nós seremos coparticipantes graças a Jesus, a sua obra preciosa, e que assim nós possamos viver nossos dias não em vão, mas dedicados completamente a Deus, e que essa glória nos faça reconhecer os nossos pecados, nos arrepender e viver de forma diferente, e que assim nós possamos viver de maneira coerente com o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. É tudo que eu desejo. Então, meu irmão, a paz do Senhor. Que as bênçãos se derramem sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que você seja usado na sua escola bíblica dominical. É tudo que eu desejo. Então, retificando, se inscreva no nosso canal, clica aí no sininho para receber todas as notificações e deixa aí um comentário. Que Deus te abençoe. Até uma próxima aula. Até lá.